Bom Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. Verdinha FM 5h48. Diário do Interior. Bora? Bora. Viajar? Vamos encontrar Vandenberg Belém, que ele está chegando agora com mais notícia pra gente. Nosso querido Vandenberg, que é pontualíssimo e nunca se atrasa. O trem tá chegando lá no Iguatu pra gente pegar ele. Aí é matéria legal. Né? Ah, sou doido por trem. E um dos episódios que marcou a história de Cedro, que ele vai contar, foi registrado no dia 15 de março de 1963. Aproximadamente por volta das 9h30 da manhã. O fato é que a cidade, Tom, foi surpreendida por inundação por conta do rompimento da barragem de um açude que fica no distrito de Assunção. E o Vandenberg Belém vai relembrar aí os prejuízos e o medo dos moradores nessa época. Bom dia para você, Vandenberg. Bom dia, Vandenberg. Tudo bem, meu irmão? Vandenberg Belém. Bom dia, Dani. Bom dia, Tom. Bom dia você que acompanha pela Verdinha TV Diário. Isso mesmo, um momento histórico esse, onde em 15 de março de 1963 aconteceu essa enchente, principalmente ali no centro da cidade de Cedro, que ficou alagado, trazendo prejuízos, principalmente para a área comercial daquela cidade. Essa cidade que é importante e tem um valor histórico também aqui para a nossa região, principalmente também pela questão da ferrovia, onde lá naquela cidade, né, tinham uns pontos onde os trens paravam, tinha as oficinas, também tinha uma rotatória onde os trens seguiam destino, né, para outras regiões, e o Cedro que mantém viva essa parte, né, ainda histórica da cidade, principalmente quando a gente vê essa parte também da ferrovia, que foi importante para o desenvolvimento daquela localidade, né, onde antigamente Cedro era uma fazenda, como a gente já contou aqui uma vez essa história. E, portanto, em 1963 aconteceu essa grande enchente, lá por conta do rompimento de uma barragem, e com o rompimento ela sai levando tudo pela frente, né? Os pequenos açudes também acabaram contribuindo para esse grande volume de água que inundou o centro ali, trazendo prejuízos e desabrigando muitas famílias. Mais de 1.000 pessoas foram atingidas naquela época, há cerca de 61 anos, né? 1963, quando a cidade ela foi atingida por essa forte enchente. O doutor Bitu, o Antônio dos Santos Bitu, ele que é médico, tem 92 anos de idade, ainda atende, viu? Ele vai contar essa história pra gente. Ele também já foi ex-prefeito e justamente ele foi eleito em 1962, assumiu em 1963 e antes de assumir já aconteceu essa enchente lá e ele vai contar pra gente essa história. Ele que também já foi deputado, né, do tempo das Constituintes, e ele conta essa história pra gente, como foi e receber uma cidade, administrar uma cidade já enfrentando um grave problema como esse. Vamos ouvir o que o Dr. Bitu fala sobre esse momento histórico lá em Cedro. Em 1962, após 4 anos de trabalho de medicina na minha terra, resolvi me candidatar a prefeito e fui eleito em 1962. Naquele tempo, a gente se formava, ou melhor, a gente se elegia num ano e só assumia a prefeitura no ano seguinte, no dia 25 de março. E para surpresa nossa e dos cedenses, para tristeza de muitos, Cedro, no dia 15 de março, recebe uma inundação terrível, oriunda de arrombamentos de açudes, e Cedro não tinha, nessa época, uma defesa, e a água penetrou profundamente no centro de Cedro, destruiu o comércio,
provocou um prejuízo enorme à nossa terra, porque a inundação começou pela madrugada, cedinho, sabe? Atingiu Cedro. E eu fui para o meio da rua, também como os outros. Então, você fique sabendo que a gente atravessava essa rua com água no joelho. A maior enchente foi na rua, passa ao lado da residência hoje de Antoniero Jucá, e passa nada. Ali ela atingiu 1,70 m. E foi nessa luta terrível que nós tivemos a grande destruição de parte da cidade do Cedro. Quero dizer que essa destruição foi principalmente destruidora em cima do comércio. E você veja o prejuízo que isso ocasionou. Como prefeito, posso dizer que a minha luta grande foi para conseguir um meio de evitar que Cedro fosse um dia novamente inundado. A construção do dique de proteção de Cedro. Eu consegui na Sudene. Fui 2 vezes a Recife, até que as condições vieram e construída na minha administração essa proteção que ainda hoje existe. E, como eu lhe disse, eu era o prefeito. 10 dias após essa tristeza, essa ocorrência terrível, eu assumi a prefeitura de Cedro, ato na minha própria casa. Passei a atuar como médico na minha casa. A secretária na sua casa. E o meu tesoureiro na casa dele. Fui lutar com muita garra, com muito desejo de recuperar minha terra, fazendo um trabalho enorme, cansativo, mas consegui recuperar o Cedro. O prédio da prefeitura foi semi-destruído e não teve condição de fazer com que se estabelecesse ali a administração. Construí esses prédios que você conhece aqui perto da igreja, perto de onde eu moro, e aí era onde funcionava a prefeitura. Pois é, em relação a essa parte também, como o doutor Bitu fala, na época 223 casas foram danificadas e prejudicando 191 famílias, além também dessa parte do comércio, como ele bem ressaltou. Isso atingindo mais de 1.000 pessoas naquela época, né, em 1963, quando teve essa grande enchente lá em Cedro. Relembrando também que em 2022 também, no dia 13 de março, aconteceu também uma grande enchente ali no Vale do São Miguel, proporcionado também por essas chuvas, onde também desalojou principalmente, deixou algumas pessoas por um período fora das suas casas, né? E o doutor Bitu continua agora um restante dessa história, contando mais um pouco sobre essa enchente lá em Cedro naquele ano, e acabou afetando muito a economia da cidade. Vamos acompanhar o que ele fala. E é essa a face.
não posso lhe dizer que não recebi nenhuma ajuda de governo do Estado, não tive condição. Mas, após alguns anos, foi que, reassumindo a prefeitura, conseguindo a administração de Vigílio Távora, com a ajuda de um cearense ilustre que sempre participava, que era o doutor Moacir Aguiar. Consegui condições para fazer em Cedo uma verdadeira mudança. Mudança para o progresso, recuperando grande parte daquilo que foi destruído. Eu quero, então, lhe informar que a situação foi essa, mas eu quero lhe dizer que nada é difícil para que a gente não tenha a condição de destruir. Nós, quando queremos, nós, quando fazemos uma luta em prol daquilo que a gente quer bem, a luta não respeita qualquer barreira, qualquer dificuldade. Nós construímos, reconstruímos Cedo. E posso dizer que eu fui um administrador dessa terra, deixando para todos os cedenses, quer na cidade, quer no meio rural, condições para que a gente realmente se orgulhe disso. Posso lhe assegurar que era realmente uma situação tão difícil que a gente, em vez de rir, sorrir, tinha vontade era de chorar. Mas eu quero só lhe dizer uma coisa. Nada impede de a gente fazer o que pensa, o que deseja, por aquilo que a gente ama. Lutei, lutei, lutei e recuperei o Cedo. Para você ter uma ideia, nós, já no mesmo ano, já estávamos funcionando como uma entidade pública normal. Eu quero nessa oportunidade dizer que fiz muito pelo Cedo, não só como prefeito, mas fiz como filho de Cedo, que ama a sua terra e quer bem a sua terra. Pois é, palavras essas aí, um pouco dessa história, relembrando esse fato de 1963, onde o doutor Antônio Bitur dos Santos, né, o doutor Bitur, como é conhecido, esse senhor de 92 anos de idade, bastante lúcido ainda e com saúde, graças a Deus, relembrando esse fato histórico. Daniton, a gente volta aí com vocês no estúdio. Muito obrigado, Vandenberg de Belém. Rapaz, ele fez uma lembrança, uma relembrança de tudo que projetou na época em que era prefeito daí, né? Depois Voltou no dessa tempo, enchente. não foi? Voltou no tempo. Voltou no tempo, Vandenberg. Um abraço, bom dia, meu irmão. Um abraço, Bom dia, Vande. até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, amanhã. 6 horas e 2 minutos.